Além da contribuição de Taylor e de Gilbert, nós tivemos também a contribuição do princípio da eficiência do Emerson e também a contribuição do Henry Ford. O Emerson, ele simplificou o método de trabalho e também popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre a seleção e treinamento de empregados. Ele tinha alguns princípios que o norteavam, que era, primeiramente, traçar um plano bem definido de acordo com os objetivos, estabelecer o predomínio do bom senso, oferecer orientação e uma supervisão competente, manter a disciplina, impor a honestidade dos acordos, ou seja, justiça social no ambiente de trabalho, manter registros precisos, imediatos e adequados, oferecer remuneração proporcional ao tipo de trabalho executado, fixar normas padronizadas para a condição de trabalho e para o trabalho em si, também fixar normas padronizadas para as operações, estabelecer instruções precisas e oferecer incentivos pessoal para aumentar o rendimento e a eficiência. Você vê que foi a primeira tentativa de organização, de direcionamento através de normas padronizadas, padronizar o trabalho. E aí a gente também tem a contribuição do Henry Ford. E quem é que foi esse tal de Henry Ford? O cara é extremamente conhecido, até porque a maioria dos carros que a gente conta aqui no Brasil, boa parte do mundo, seguem a marca da Ford. Ford, ele era um empresário norte-americano e foi o fundador da Ford Motors Company. Esse cara, ele foi o primeiro a implantar a linha de produção, ou seja, a linha de montagem em série na fabricação de automóveis. Ele foi um grande inventor responsável por aproximadamente 161 patentes. Será que esse cara é inteligente? Logo entre a infância e a juventude, lá ele já demonstrou interesse pelas máquinas, porque ele chegou a fazer a manutenção das máquinas na fazenda do seu pai. E até então, com 16 anos, após o falecimento da sua mãe, ele se mudou para Detroit, onde ele chegou a trabalhar numa oficina mecânica. Mais tarde, obviamente, o cara vai amadurecendo, vai crescendo profissionalmente, crescendo os interesses, crescendo os sonhos. Ele estudou engenharia, chegou a trabalhar na empresa, chegando a ser, inclusive, engenheiro-chefe. Quando ele tinha as horas vagas dele, ele planejava o quê? Construir um carrinho peça a peça. E aí tem uma história interessante na vida dele, porque ele começou a construir esse veículo dentro de uma área fechada. E quando ele terminou de construir, ele teve que arrombar, quebrar a parede para poder tirar esse veículo lá de dentro. E esse veículo era um veículo movido a gasolina, e o que fazia com que esse veículo se destacasse era porque ele consumia pouquíssima gasolina. Então esse aí foi o passo inicial para ele realizar o grande sonho da vida dele, de chegar a construir uma grande indústria e fazer um grande nome, como é respeitado até hoje. Depois de tudo ter isso acontecido, ele se demitiu do emprego, um emprego bom, um emprego estável, e decidiu se tornar um fabricante de veículos. Daí o Ford, ele instalou a sua primeira oficina em um subúrbio lá de Detroit, que era uma oficina pequena, uma oficina precária, com várias limitações de máquinas, de tudo. Mas foi ali que saiu o seu primeiro quadriciclo, que embora ele fosse bem rudimentar, bem, como é que eu posso dizer assim, bem amador, ele consumia pouca gasolina, consumia pouco combustível, e logo ele começou a aparecer compradores para esse tipo de veículo. E aí foi o primeiro passo que foi dado por Ford para que ele visse realmente abrir a sua indústria. E ele dizia: minha intenção é produzir um carro que seja grande e que possa comportar pelo menos uma família inteira, mas também ao mesmo tempo pequeno para ser guiado e mantido por uma única pessoa. Ou seja, a ideia dele era fazer um carro acessível às pessoas por um preço mais barato e que a manutenção também não fosse tão cara. Isso aí foi uma sacada que só um empresário com a visão desse cara é que poderia ter. No ano de 1902, o Henry Ford, ele fundou a Ford Motors Co., que essa indústria, né, era a nova indústria que trabalhava através de um processo de padronização.
E em 1903 ele chegou a lançar o seu primeiro carro, que era o modelo A, que era um carro de 2 cilindros, ou seja, um carro simples. Mas o sucesso desse carro modelo A ele foi tão grande que começou a chover encomendas em encomendas. E a fábrica ela começou a produzir em média 10 unidades por dia. E no final do ano, no seu balanço, o balanço que toda empresa faz, ela começou a dar lucro, que era o pontapé inicial realmente para ela se consolidar no mercado. Só que o Ford ele ainda tem uma ideia de expansão. Essa ideia logo veio quando ele comprou as ações dos investidores. E sozinho ele passou a fabricar um só modelo, que no caso esse modelo seria o modelo T, que foi esse modelo T ele foi posto no mercado em 1908 a um preço de $850, ou seja, era um carro barato e acessível para as pessoas que trabalhavam inclusive na indústria. Em 1912 ele já produzia o modelo T e também o Ford Bigode, como foi conhecido na época, primeiramente por ser um carro que tinha um preço muito barato. E agora restava ele inventar um modo de montar um carro atrás do outro sem parar, que era o início da produção em massa do período. E aí, para produzir em larga escala, produzir em massa, ele precisava rever alguns processos. Então foi justamente o que o Ford fez. Ele criou uma linha de montagem onde o processo ele revolucionou a fabricação de automóveis e com o tempo não só a revolução de automóveis, mas também praticamente em toda a indústria da época e que influencia ela até hoje. E graças a essa montagem em série, no ano de 1925, o novo Ford ele ficava pronto em pouquíssimo tempo e aí dava condições dele conseguir produzir em larga escala. Só que ele via que outras empresas elas também tinham uma certa parcela, começava a tomar uma certa parcela do mercado de carros. E Ford ele começou a acelerar ainda mais a sua produção e tentou eliminar os intermediários. O que é que ele fez? Se eu tenho condição de fabricar tudo, eu vou começar a adquirir floresta, eu vou começar a adquirir minas de carvão e de ferro, eu vou começar a adquirir ferrovia e vou inclusive começar a adquirir frota de navio. Qual era a ideia dele? A partir do momento que eu comprasse a minha própria matéria-prima e beneficiasse, eu não precisava esperar por ninguém, porque na hora que você espera por alguém, você vai depender do tempo da entrega do outro. E isso é uma coisa que na concepção dele não tinha. Se eu sou capaz de comprar minha matéria-prima, uma minério de ferro, processar o minério de ferro, criar as chapas que serão utilizadas na fabricação do veículo, para que eu tenha intermediário? Então, com isso, ele fez com que tudo se comportasse mais rápido, tudo fosse mais rápido para ele consolidar a sua ideia, o seu mercado. Nesse contexto, a organização do Ford ela se tornou um verdadeiro império. E no ano de 1928, ela já empregava mais de 200 mil operários. Veja só que diferença. E ela conseguia fabricar, em média, 6 mil carros por dia. Não só fabricava carros, como também fabricava aviões, tratores e inclusive ônibus. A grande revolução da Ford com relação a essa linha de montagem é que a esteira que era utilizada na fabricação dos carros, se a gente for se reportar a época, às vezes as peças vinham, o cara tem que parar um processo, fabricar, construir aquilo ali, e faltava uma peça, o cara tem que se dirigir a outro local, almoxorifado, para pegar aquela peça, aí o carro ficava parado, para ele pegar a peça e colocar no lugar. Aí às vezes faltava outra peça, ele ia e voltava. Só que ele tentou inovar, ao ponto de que o cara não precisava mais ir buscar a peça. A peça era disponibilizada para ele na hora. Então ele não precisava parar o serviço dele para ir ter que buscar a peça, não. A peça já ficava disponível para ele. Isso foi uma revolução na época, que fez com que ele ainda ficasse mais conhecido, que o método dele se massificasse cada vez ainda mais. E a história das indústrias Ford, elas são bem interessantes, porque ela inclusive tem uma ligação com o Brasil. E essa ligação ela começou aqui no Brasil no ano de 1927, com a criação da Fordlândia. O Ford ele iniciou a construção de uma empresa de fabricação de pneus aqui no Brasil, que ficou situada lá no estado da Amazônia. E ela foi instalada às margens do rio Tapajós. Que eram o quê? Que foram terras cedidas pelo governo da época.
E essa companhia Ford, a Ford Industrial do Brasil, ela iniciou a derrubada de parte da floresta e foi um grande investimento, a construção de uma grande área para iniciar a cultura do seringal, para aumentar a produção de borracha, justamente para ele produzir esses pneus. O Ford ele construiu, na verdade, uma verdadeira cidade com casas para instalar os seus operários. Ele criou hospitais, criou igrejas, construiu escolas, casas para instalação, inclusive de comércio. Inclusive ele construiu uma usina de produção de energia, justamente para ele poder alimentar a empresa dele. Esse empreendimento ele foi instalado no Brasil e ele encerrou as atividades no ano de 1945. E aí foi uma decisão não do Henry Ford, mas o Henry Ford II, que era o neto do Henry Ford. Interessante que a fábrica da Ford, ou seja, a fábrica com base no Fordismo, ela tem que ter umas características de trabalho e de administração que estavam relacionadas elas primeiramente estarem centralizadas e produzindo todos os componentes que seriam necessários para a montagem do seu veículo, do seu produto. Os produtos fabricados eles deveriam ser simples e de fabricação fácil, porque assim eles poderiam ser fabricados em grande escala e com um preço relativamente baixo. Os funcionários dessas fábricas eles deveriam trabalhar de um modo bem específico e, além disso, fazendo apenas uma única função, ou seja, ele era especialista naquilo. Além disso, esses funcionários eles também deveriam ganhar bem para que eles fossem valorizados e tivessem interesse em aumentar a motivação e, consequentemente, ampliar a produção cada vez mais e mais. O Ford ele tem umas frases bem interessantes à época que eu acho que eu vou registrar para vocês aqui. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. O homem que empenha todo o seu trabalho e imaginação em oferecer por $1 o mais possível em vez de menos está condenado ao sucesso. Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Um idealista é alguém que ajuda o outro a ter lucro. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. O Ford ele era tão inteligente que ele utilizou um sistema de concentração vertical, onde ele produzia desde a matéria-prima inicial ao produto final acabado. Consequentemente, ele fazia uma concentração horizontal por meio de uma cadeia de distribuição comercial com as agências próprias, ou seja, ele é dono de tudo. E aí ele tornou-se um dos maiores multimilionários da época, tendo uma das maiores fortunas do mundo, graças ao constante aperfeiçoamento de seus métodos e processos de trabalho. A condição-chave da produção em massa era simplificar, ou seja, a simplicidade, e trabalhava em cima de 3 aspectos que suportam o sistema. O primeiro, a progressão do produto pelo processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. O trabalho é entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com a iniciativa de buscá-lo. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. E para que o Ford ele conseguisse acelerar a sua produção, ele teria que utilizar de cara um meio de trabalho que fosse ritmado, que tivesse coordenação e que fosse econômico. Diante disso, ele adotou 3 princípios básicos: o princípio da intensificação, o princípio da economicidade e o princípio da produtividade. O princípio da intensificação era uma ideia inicial de diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e das matérias-primas e da rápida colocação do produto no mercado, ou seja, não tinha tempo para esperar. Passou por todo o processo produtivo, já bota o produto. O segundo, que é o princípio da economicidade, ele tinha por objetivo reduzir ao mínimo o volume de estoque de matérias-primas em transformação,
consequentemente fazendo com que o automóvel ele fosse pago à empresa antes de que fosse vencido o prazo de pagamento dos salários, vencido o prazo de pagamento das matérias-primas adquiridas. E, consequentemente, a velocidade de produção ela deveria ser rápida, e onde o minério ele iria sair da mina no sábado, seria entregue ao consumidor sob a forma de carro na terça-feira à tarde. Ou seja, então você vê que iria sair de lá, ia ser extraído da mina, mas ele tem um prazo para sair da mina, passar pelo processo de transformação, a chapa de aço, transformado, montado o carro em um curto espaço de tempo e chegar rápido na mão do consumidor final. E por último, dos princípios é o princípio da produtividade, que a ideia inicial é aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período com relação à sua produtividade, por meio da especialização e da linha de montagem. Esse operário ele iria consequentemente ganhar mais e o empresário teria, por consequência, uma maior produção dos seus produtos e, consequentemente, iria colocar mais produtos no mercado e, por consequência, também ia ganhar mais dinheiro e ficar mais rico.